a doutrina denominacional chega e diz assim, não, mas essas outras línguas, elas eram línguas das nações que estavam lá reunidas, porque lá tinha, em média, 15 nações, partos, medas, elamitas e tantas coisas. Então eles dizem, essas outras, porque eles dizem assim, o povo ficava admirado e eles diziam assim, as pessoas que se agregaram à frente do lugar onde o Espírito foi derramado e teve aquele alvoroço, aquele barulho que a cidade toda fluiu para lá. Olha, irmão, uma igreja reunida de quase 120 pessoas, fez barulho que uma cidade inteira ficou alvoroçada e ouviu o barulho. Então eles chegam lá na porta, o que é isso? Que milagre, que coisa diferente é essa? Porque estamos ouvindo esses galileus, esses quase 120 galileus, uma leitura que eles fazem, falando fluentemente na língua de cada um. E nós estamos, é como quem diz assim, nós estamos olhando para eles aqui, eles não são homens versados em conhecimento, poliglotas, mas estão falando fluentemente na língua de cada um. Só tem uma coisa, amigo. Eles falavam por uma capacitação do Espírito de Deus para produzir um milagre e eles se converterem. Eles serem alcançados com o Evangelho naquele dia ali. Só que eles não falavam só essa língua. E eu vou te provar na Bíblia que não era só a língua aqui das nações. Eu te disse ainda agora que quando Paulo escreve, para te ler o capítulo 14 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14. Quando começa, logo nos primeiros versículos, eu vou colocar aí, Paulo vai dizer para os coríntios que quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. E que o homem não entende. Então, essas línguas aqui, Deus em algum momento capacitou para eles falarem na língua das nações. Mas eles falavam em línguas de adoração desconhecida aos homens. Por isso que os chamavam de bêbados, embriagados com o Espírito Santo. E eu vou te mostrar esses textos e nós vamos chegar, você vai aí para o Atos capítulo 10, você está com a sua Bíblia, no versículo 46, mas eu vou aqui rápido, dar um pause aí, você sabe como administrar. Quando Cornélio era um centurião romano, né, que era temente a Deus, religioso, mas não conhecia o Senhor. E ele orava, dava esmola e jejuava. E um dia ele estava orando, e em jejum, 3 horas da tarde, um anjo do Senhor foi à casa de Cornélio e disse, Cornélio, manda chamar, na cidade aqui perto, de Jope, manda chamar Pedro, que ele tem palavras para te dizer. Ele tem palavras para te dizer. Por que o anjo diz isso? Porque a tarefa de pregar o evangelho não é para anjo, é para homem. Senão o anjo pregava logo, olha, Cristo que morreu, ressuscitou, recebe ele, é assim, assim, não. Então ele diz, vai lá, manda chamar Pedro. E o anjo desaparece e ele vai e manda os soldados com o seu servo. E Pedro tem aquela visão, que se Pedro não tivesse aquela visão, ele não iria, né? Porque ele jamais entraria na casa de um gentil, e ele vai. Quando ele chega lá, ele não sabe de nada do que está acontecendo, mas o Espírito de Deus mandou ele ir numa visão, num êxtase, num arrebatamento de sentido que ele teve, orando lá no eirado da casa de Simão, o curtidor. O Espírito de Deus disse para ele, vai na casa de Cornélio, esses homens que estão batendo aí na porta, foi eu que enviei, era Deus enviando, ele foi. Quando ele chega lá, que ele está pregando, ele vai dizer que o Espírito de Deus foi derramado de uma forma tão grande, e olha o resultado no versículo 46. E os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Vou fazer uma pergunta aqui. Quais as nações que estavam aqui? Para eles falarem línguas. Se a língua de Atos 2 era só a língua das nações, idiomas inteligíveis, idiomas de outras nações, cadê as nações aqui? Porque na casa de Cornélio eles falavam em língua e engrandeciam a Deus, adoravam a Deus. E cadê as nações? Qual a necessidade do Espírito de Deus estar lá falando inglês, russo, não sei o quê, parto, elamita, romano, latim, não sei o quê? Qual a necessidade? Se só estava lá um povo gentil. E eles todos conheciam, porque se eles moravam, lógico, se eles moravam na terra ali da Judéia, naquela região, é claro que eles falavam o mesmo idioma de Pedro. Tanto é que Pedro está pregando, Pedro foi com seus companheiros e pregou, e não disse que Pedro falou numa língua, não. Ele era temente a Deus, ele conhecia, morava lá. Que língua é essa? Línguas espirituais, línguas de adoração, idioma do céu que a terra não conhece. É o mesmo idioma que Paulo, quando vai falar em 1 Coríntios, de forma bem clara, Paulo diz que falava mais do que todos. Por quê? Que quem ora em língua, o seu espírito, é a língua do espírito, ora bem, o seu espírito ora bem, mas fica sem entendimento, porque a pessoa está orando e não sabe o que está orando, desde que alguém interprete.
Agora veja bem, como foi, alguém pode dizer assim, pastor, mas a igreja ficou daquele jeito ali, em Atos 2, que eu li ali, em cumprindo-se o dia de Pentecostes, a igreja ficou daquele jeito ali porque foi a inauguração da igreja na terra. Foi a primeira vez que o Espírito desceu. Então é por isso que veio daquela força. Mas agora veja que Deus levantou Pedro, e quando o Espírito desceu, Pedro levantou e pregou. Sim, Pedro levantou e pregou, mas os outros. E como é que ele estava antes? Será que se todos estivessem como Pedro, normal pregando, iam chamá-los de bêbado? Iam dizer que eles estavam bêbados? É por isso que você vai ver numa igreja a manifestação de Deus. Se você for ver a história de grandes avivamentos, as pessoas estavam rolando no chão, falando em língua, tendo visões, arrebatada. Olha o avivamento Azusa, os avivamentos que a gente lê na história com Oral Robert, com John Wesley. Você vai ver que o Espírito de Deus levantava pessoas no seu equilíbrio, consciente para pregar a palavra. Mas aqueles homens eram cheios do Espírito, que o Espírito de Deus equilibrava naqueles momentos para pregar a palavra. E Pedro, naquele Pentecoste, naquele fogo, ele levanta para ensinar as pessoas. Aqui, ó, aí alguém vai dizer, pastor, mas aquele derramar ali foi só na inauguração da igreja, não acontece mais aqui não. Pois daqui dentro da casa de Cornélio, de um cidadão, de um centurião romano, olha o que Pedro vai dizer no capítulo seguinte, eu li o 10, onde ele vai na casa de Cornélio. Quando chega no 11, ele vai para Jerusalém e ele vai dar explicação do que aconteceu, porque ele entrou na casa de um gentio. Então, os apóstolos não querem saber, as pessoas, os religiosos, os judaizantes queriam saber. Pedro, um dos líderes, dos maiorais, considerado um dos maiorais da igreja, né? Entrou e Pedro vai dizer, olha o relato de Pedro em Atos 11, versículo 13. E ele nos contou, ele falando de Cornélio, ele está dando o relato do que aconteceu lá na cidade de Cornélio, E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que ele dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o anjo falando com Cornélio, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha o versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Pedro disse, a forma como o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio é a mesma forma como ele desceu lá sobre nós, os 120 no início. A mesma força, a mesma veemência, o mesmo poder, a mesma graça, as línguas, o povo adorando a Deus, o povo do mesmo jeito. Se alguém tivesse lá vendo, se não, fora, alguém fosse passando e dizer, tão bêbado, tão doido lá dentro, tão doido. Por quê? Esse é o resultado de um derramado do Espírito Santo. Pode ser na igreja, pode ser numa casa. As pessoas assumem comportamentos, atitudes que não são normais, do seu normal no seu dia a dia. A unção sobrenatural, soberana de Deus, vem sobre essa carne, essa matéria que é finita, é fraca, ela manifesta, uns cai, uns rolam pelo chão, começam a profetizar, falar em línguas, há um derramar de Deus, acontece alguma coisa. Olha lá, agora você diz, pastor, agora, mas essas línguas aí, me explica melhor sobre essas línguas, porque lá em Atos 2, alguém tinha me ensinado que era a língua das nações. Aqui eles estão falando em línguas, está escrito aqui, línguas na casa de Cornélio, e não tinha nenhuma nação lá, só tinha eles lá, e todos falavam o mesmo idioma. Então, aí você vai ler 1 Coríntios 14. E eu acho interessante, não é um assunto aqui, mas é tão interessante isso aqui, porque quando Paulo vai falar em 1 Coríntios 14 sobre línguas, Paulo vai dizer assim, o que fala em línguas, primeiro, lá no 1, 2 e 3, ele vai dizer, lá pelo um desses versículos, não estou lembrado aqui, mas está lá, vou já colocar aí embaixo. Ele diz, o que fala em língua, fala em mistério, não fala a homens. O que fala em língua não fala a homens, mas em mistério fala com Deus. Pronto. Que fala em língua não está falando com homens. Um homem que mora nos Estados Unidos é um homem. Se ele estivesse falando inglês, se lá em Atos 2, ele estivesse falando em línguas de homens, algum idioma, ele estava falando a homens de outros idiomas. Mas Paulo está dizendo, o que fala em língua não fala a homens, mas em mistério fala com Deus. É um mistério, irmão. Deus é sobrenatural, ele deu isso para a igreja. Agora presta atenção. Agora esse texto eu acho interessante, porque quando chega, eu acho que é o versículo 14, eu não sei, 1 Coríntios 14, aí eu não sei bem o versículo, mas eu vou colocar embaixo, Paulo está dizendo assim, o que fala em língua, ore para que possa interpretar.
Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se Paulo tivesse dizendo que essas línguas é línguas de idiomas, ele estaria dizendo assim: quem fala em língua, faça um curso para interpretar. Tu fala o aramaico, não sei o que lá, lembra das 15 nações de Atos 2? Então ele ia dizer: quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Que ore? Ele ia dizer: faça um curso. Por que ele diz ore para que possa interpretar? Porque essa língua é a língua espiritual, é uma língua do céu. Só Deus que dá, curso não dá. Aos olhos das pessoas do mundo, as coisas de Deus é loucura. Paulo diz isso, entendeu? Por isso que Paulo diz: eu falo em língua mais do que eu sei tudinho. Agora, com relação à edificação da igreja, não adianta eu estar falando em língua, porque a línguas, e não é o assunto aqui, mas posso um dia trazer, se você pedir, a língua, ela é uma maneira de edificar o Espírito. Você ora a Deus, e Paulo fala lá que ora e canta e dá graças em língua, porque o seu espírito ora bem. Paulo diz: eu prefiro falar 5 palavras com entendimento do que em outras línguas 1000, sei lá, eu não estou lembrado bem o texto, mas ele está falando com relação à edificação da igreja. Se eu subir no altar e começar a falar em língua lá a noite todinha, o que os irmãos vão aprender? Então, com relação ao ensino e edificação da igreja, quem ensina, quem prega, tem que pregar numa língua e numa linguagem que as pessoas devem entender. Eu falei aqui no início da parábola do semeador. Se as pessoas não entenderem, o diabo tira aquilo que foi semeado. Em Atos, capítulo 19, versículo 1, olha o que vai dizer. Eu citei aqui Atos 2, o que acontece numa igreja quando o Espírito é derramado. Citei Atos 10, na casa de Cornélio, e Atos 11, como Pedro falou diante da igreja em Jerusalém, dos apóstolos, líderes que estavam lá. E agora Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, achou uns discípulos do Senhor, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam. Olha que eram 12, no final vai dizer eram 12. Olha o que eles responderam: eram discípulos do Senhor. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo 12 homens. De novo, irmão, cadê as nações aqui? Eles falavam em línguas. Se a língua é só da nação, dos idiomas das nações, de Atos 2, para quem eles estão falando em língua aqui? Está o Paulo com a sua pequena comitiva, né? E Lucas no meio. E está aqui 12, e eles estão falando que línguas? São línguas espirituais, é língua de adoração. Quando o Espírito de Deus se manifesta de verdade no meio de um povo, quando ele batiza Jesus batiza no Espírito, e o batizar é o derramar, que quem batiza é Jesus. Jesus batiza e derrama seu Espírito numa reunião de crente, de cristão, que estão buscando, que estão desejando, que estão perseverando na doutrina apostólica, essa aqui que nós estamos lendo. Línguas se manifestam, profecias se manifestam. Se você passar um culto aqui, em outras igrejas você vai ver jovens, adultos, pessoas, o pastor tive uma visão, outros pregam ali, outros profetizam ali. Isso é manifestação do Senhor, irmão. Está aqui os 12, ó. Olha aqui o que está escrito: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Eles estavam lá, era o culto. Isso aqui é o que acontece quando o Espírito de Deus se manifesta. As pessoas estão totalmente equivocadas porque o sistema religioso, ele enganou. Ele foi influenciado por Satanás e hoje não, minha igreja é tradicional. Não, minha igreja não sei o quê. Não, minha igreja, aí vai dizendo o nome, minha igreja não crê nisso, minha igreja não crê naquilo. E diz que é da palavra, e tu crê em quê? Em que você crê, meu irmão? Não é na Bíblia, não? Não está aqui a Bíblia. Que interpretação é essa que estão te dando? Estão negando o texto bíblico traduzido por uma exegese
distorcida, uma hermenêutica sem sentido. Porque eu falei no início, essas regras, esses instrumentos a gente usa para clarear o texto e não para mudar, para negar o que está aqui traduzido, que está escrito.